Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou Toninho, sou presbítero da Igreja Presbiteriana Betel, em Belo Horizonte. Estou aqui para compartilhar com vocês hoje um projeto novo da nossa igreja, que se chama Escola Bíblica Virtual. Um ambiente virtual de aprendizado, onde você pode ter contato com temas de teologia, temas de história da igreja e diversos outros temas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Você pode acompanhar as nossas aulas que serão divulgadas dos domingos a partir das 9 horas no horário da escola dominical, mas estarão disponíveis também nas nossas redes sociais para que você possa ver a qualquer hora, a qualquer momento e que isso possa trazer edificação sobre a sua vida. O nosso tema de hoje, o assunto é graça. Você que trabalha, você taxista, você advogado, você contador, você uberista, você atendente, proprietário de alguma empresa. Quando alguém adquire algum serviço, quando alguém adquire algum produto, a pessoa contrata o seu serviço ou adquire um produto e ela se torna devedor. Ela tem que devolver uma quantia em dinheiro pelo serviço ou pelo produto que ela adquiriu. E na verdade, quando a gente pensa em graça, é exatamente o contrário disso. Porque graça, como um dos significados que a gente tem e ouve a todo instante nos diversos tipos de catecismos, seja católicos, sejam protestantes, o significado principal da palavra graça é o favor imerecido de Deus. Essa é o significado, essa definição por excelência do termo graça. E onde que a gente vê isso na prática? Na sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 4 a 8, lá está escrito assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus lhe atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A ideia da graça, a ideia é exatamente disso. É você receber algo pelo qual você não tem mérito nenhum. Você não fez nada por merecer. Não há uma só ação sua, ou até uma inação, um abster-se de fazer algo que pode garantir a você algum privilégio no recebimento de uma graça do Senhor. Na verdade, é algo que você não mereceu. Louis Berkhof, um teólogo muito conhecido no meio protestante, ele fala que a graça é uma perfeição divina de Deus, em virtude da qual ele mostra imerecido favor ao homem, favor esse que ele fora privado com justiça. E um outro autor também que eu gosto muito, Sproul, ele fala que a essência da teologia é a graça, enquanto que a essência da ética cristã é a gratidão. E aí a gente pode ver dois significados muito claros na Bíblia para a expressão graça. Graça quer significar basicamente duas coisas na Bíblia. Uma é esse favor imerecido da parte de Deus, mas ele também significa gratidão. Quando, por exemplo, Paulo, em diversos momentos nas suas cartas, ele fala: dou graças a Deus por vós, Tessalonicenses, por vós, Efésios, pela vossa fé, pelo vosso trabalho, pelo vosso esforço. Esse sentido de graça também é um sentido de gratidão. Mas o que nós vamos aprender aqui hoje é um sentido primordial dessa palavra. É esse sentido de favor imerecido de Deus. Mas para a gente compreender um pouco essa graça, nós vamos novamente voltar nesse texto de Romanos. Dessa vez nós vamos ler no capítulo 3 um texto conhecidíssimo, a partir do versículo 21 até o versículo 26, que é o versículo por excelência que fala sobre a graça do Senhor nas nossas vidas. Lá está escrito assim: Mas agora,
Sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. E é interessante que, quando a gente parar para pensar nessa ideia de graça, é preciso uma compreensão correta de graça, inclusive para a nossa vida cristã e para o nosso relacionamento com Deus. A ideia que esse texto transmite e a ideia bíblica da graça, a gente tem que pensar num caminho que é percorrido até a gente entender o que foi feito por Deus por intermédio de Cristo para nós. O que significa essa graça? E a gente tem que remontar lá no Éden, lá no momento da criação. Deus, antes de criar todas as coisas, Ele já existia porque Ele é eterno, infindável. E na sua própria natureza, Deus é santo. Em vários trechos, em vários momentos que você lê a palavra do Senhor, você vai ver que a santidade de Deus, ela é exaltada. E essa santidade, ela tem um duplo significado. Ela pode significar pureza moral, ela pode significar aquela santidade que parte do pressuposto que eu me abstenho de cometer pecado, que eu tento viver uma vida pura. Esse é o aspecto ético da santidade, mas não é esse aspecto que eu estou falando. Na verdade, eu estou falando no aspecto da santidade como separação, como um corte. Inclusive, a raiz da palavra graça no hebraico significa corte, cortar, ou seja, é alguém que é separado. Deus é santo porque Ele é separado de todo mal, de todo pecado. Ele abomina o pecado. Inclusive, uma pegadinha muito interessante é que muitos pensam que Deus pode fazer todas as coisas. Ele é Deus, mas na verdade tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode pecar, Ele não pode negar a si mesmo. Portanto, há uma separação entre Deus e o pecado. E essa santidade absoluta de Deus, ela acaba agindo em nós através de uma consciência da pecaminosidade. Lembra bem, Adão foi criado num estado de perfeição, num estado de verdadeira justiça, verdadeira santidade, verdadeiro amor. E, por um descuido, ele, seguindo o seu impulso de querer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, tomou do fruto e comeu. E naquele momento em que ele comeu, abriram-se os seus olhos e ele percebeu que estava nu. E interessante que na viração do dia, quando Deus vinha ter com Adão, Adão se escondeu da presença do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor, ali costurou algumas folhas de algumas plantas para poder cobrir a sua nudez. E o fato interessante é que o próprio Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Nós temos a nossa consciência da pecaminosidade. Sabe por quê? Isso faz parte da nossa constituição. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, parte dos seus atributos foram comunicados conosco. A essência do divino, o reconhecimento da sacralidade, da santidade de Deus. Então nós, por mais que às vezes sejamos relapsos, nós sabemos muito bem que Deus abomina o mal. E o problema é que essa consciência da nossa pecaminosidade, e ao mesmo tempo sabendo que o Senhor abomina o mal, isso acaba por produzir em nós uma certeza de que nós não somos capazes mais de agradar ao Senhor. Nós não somos capazes de satisfazer a justiça de Deus. Porque se Deus abomina o pecado, e o salário do pecado é a morte, qual que seria
por consequência, aquilo que deveríamos sofrer para satisfazer a justiça de Deus? A morte de toda a raça humana. Nós reconhecemos que não somos capazes de satisfazer a justiça de Deus, porque satisfazer a justiça de Deus é a nossa própria condenação, e o nosso instinto é de autopreservação. Mas nós temos essa consciência de que nós merecemos a morte, por mais que clamemos a misericórdia do Senhor, clamemos pelo perdão dos seus pecados, nós temos conhecimento de que nós merecemos realmente a morte. Só que aí, no meio dessa história, aparece quem? Aparece Cristo Jesus. E na verdade, por mais que possa parecer que é um desenrolar de uma história que vai acontecendo um fato após o outro conforme a necessidade, não, isso já estava no plano de Deus desde a eternidade. O reconhecimento de Deus que o homem não seria, que o homem cairia e que não seria capaz de salvar a si mesmo, e que partiria dele prover o sacrifício perfeito. Ou seja, vem Cristo, vem como homem para que na nossa humanidade ele pudesse sofrer a condenação, sofreu, foi açoitado, foi maltratado, morreu, foi crucificado. E por causa dessa obra, ele satisfez a justiça de Deus. O salário do pecado não é a morte? O povo de Israel não tinha que levar constantemente as suas ovelhas, os seus bois, os seus animais para o tabernáculo no Antigo Testamento para serem sacrificados, porque sem derramamento de sangue não havia remissão dos pecados, pois Deus proveu um sacrifício perfeito para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E aí, por fim, o mérito desse sacrifício de Cristo foi aplicado a nós, sem qualquer contraprestação nossa. Não tem nada que nós tenhamos feito para merecer aquilo que Deus fez por nós por intermédio de Cristo Jesus. Essa é a essência da graça. A gente precisa ter uma compreensão perfeita disso para a gente entender e valorizar tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Agora, o que é a graça? A graça tem vários aspectos na Bíblia. A primeira coisa que a gente pode dizer é que a graça é uma das perfeições divinas. Assim como Deus é santo, assim como Deus é amor, assim como Deus é justiça, Deus também é graça. Ele é a própria manifestação da graça. E essa graça é a causa última também do propósito eletivo de Deus. Efésios 2,8 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente entende também que a graça, ela é a causa, ela é o propósito final, eletivo de Deus para escolher eu, para escolher você para a salvação. É o derramamento da sua graça. Mas ela também, ela é manifestada na pessoa de Cristo. Além de ser a própria essência divina, além de ser a causa principal do propósito da eleição, ela também é a manifestação na pessoa de Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, se nós cremos que Deus é um só e subsiste em três pessoas, a Trindade Santa, se a gente entende que é uma perfeição divina, essa perfeição divina também habita em Cristo. Mas não só constitui a essência de Cristo, mas a graça também é o resultado da obra de Cristo na minha e na sua vida. João, um pouquinho à frente, João 1,16 fala: porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. A obra de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, foi o meio pelo qual a graça que constitui a essência também de Cristo fosse transmitida a nós mediante o derramamento do seu sangue.
mas a graça também é uma força ativa. É uma força ativa, e aí eu coloco entre parênteses a ideia do Espírito Santo, que nos conduz e nos aperfeiçoa. Lembra, por exemplo, o trecho de 2 Timóteo 2,1, em que Paulo fala para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o próprio Paulo também foi fortalecido quando ele pediu para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, que estava causando algum incômodo. E o Senhor responde para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, ela também é essa força ativa que nos impulsiona, nos aproxima de Deus, mas também nos fortalece a cada dia, visando a nossa própria santidade, a nossa santificação, para que nos tornamos a cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Agora, meu irmão, a graça, ao longo da história, já teve entendimentos dos mais diversos. No início da era cristã, na época dos pais apostólicos ou os pais da igreja, haviam concepções distintas de graça. E para a gente exemplificar basicamente em dois pensadores que são totalmente diversos ou opostos quanto a esse tipo de pensamento, a gente pode pegar num primeiro momento a figura de Pelágio. Pelágio nasceu por volta do ano 360, viveu até por volta de 423 e foi condenado, foi considerado herege pela igreja. Mas os seus pensamentos influenciaram muitas pessoas durante seu período e também foi uma síntese de um pouco do pensamento que já vivia naquela época. Segundo ele, o homem, ele pode fazer o bem. Ele entende aquela ideia do livre-arbítrio como a capacidade do homem que tem de escolher fazer o bem ou de escolher fazer o mal. Nós, de uma linha mais reformada, nós entendemos que o homem não tem livre-arbítrio. Ele perdeu o livre-arbítrio no Éden. E hoje o homem só é capacitado, infelizmente, a escolher o que é mal. Ele não é capacitado a escolher o bem no sentido de um bem que conduz à salvação. Ele já não tem mais o poder sobre a própria salvação. Mas Pelágio entendia que o homem era capaz de fazer o bem. E aí onde que entra o papel da graça dentro dessa história? Para ele, a graça, e na verdade ele não usa diretamente o termo graça, mas ele entende graça como a revelação, a lei e o exemplo de Cristo. Esses três, que é uma manifestação da graça do Senhor, eles potencializam a nossa capacidade de fazer o bem, escolher o que é bom. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o bem, mas geralmente eu não faço, é muito difícil. Vem a graça do Senhor e ela tem uma capacidade de potencializar. Ou seja, é uma graça que alguns teólogos chamam de uma graça renovadora. Ela nos capacita, ela nos dá um empurrãozinho para a gente fazer a vontade do Senhor. Mas tecnicamente, segundo Pelágio, ele é capaz de fazer a vontade do Senhor por conta própria. Mas a graça ajuda. Contrapondo a ele, vem uma figura que nós estudamos muito, é uma figura basilar na história do protestantismo, que é Agostinho de Hipona, muito conhecido como Santo Agostinho, que viveu mais ou menos na mesma época, de 354 até 430. E para ele o entendimento da graça é totalmente inverso. Essa nossa origem reformada derivou muito dele, porque nós entendemos como ele entendia que o homem não é capaz de salvar a si mesmo. A graça não é uma ajudinha que vai resolver o problema. Na verdade, a graça é o único meio do homem salvar a si mesmo, por intermédio da ação de Cristo Jesus, da escolha divina manifesta e através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a graça para ele é primordial e é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos.
aí ele ainda faz uma separação interessante, que ele pega essa graça, e na verdade a gente tem que entender a graça como uma graça só, mas ele tenta separar aspectos dessa graça. De que forma? Fazendo a distinção entre uma graça que ele chama de graça operante, que essa graça é uma graça que capacita-nos a escolher o bem, e na verdade não é algo que está em nós, é algo que provém de Deus e nos capacita a escolher o bem. Ou seja, a gente poderia entender com aquele momento regenerativo do Senhor, em que Ele tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, um coração que agora está disposto a seguir o Senhor. Mas isso, reiterando, isso é dom de Deus, como está lá em Efésios 2,8, nós já lemos. Mas ele também entende um segundo aspecto da graça como uma graça cooperante. Ou seja, uma vez que eu já fui alcançado por uma graça que me capacitou a fazer o que é bem, o que é bom, a fazer o bem, uma graça que proveu a minha salvação, agora essa mesma graça vem e coopera para que eu continue nesse caminho de salvação. A gente pode entender que é uma graça, o termo cooperante talvez não seja um termo muito apropriado, mas a gente pode pensar na ideia de uma graça santificadora, que vem a cada instante sobre as nossas vidas e vai potencializando o nosso relacionamento, a nossa virtude, em busca de sermos a cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Só que esses dois pensamentos distintos, apesar de tratar da graça, eles não resolvem um problema que começou a surgir, uma pergunta básica. Se é pela graça de Deus que nós somos capacitados a fazer boas obras, então como que a gente pode explicar, por exemplo, o sucesso dos ímpios? Como que a gente pode explicar o sucesso daqueles que porventura não foram salvos, não foram escolhidos por Deus? Por que muitas das vezes o cristão que está na igreja, labutando, servindo a Deus constantemente, ele está ali passando por lutas, passando por dificuldades, passando por provações sem medida, em comparação com isso, aquela pessoa que às vezes não quer nada com o Evangelho, não tem buscado uma igreja, não tem vivido uma vida de santidade, de temor a Deus, ele tem sucesso. O melhor, ele é capaz até de praticar boas obras, e muitos praticam obras melhores talvez do que muitos cristãos têm feito. Como que a gente pode explicar isso de uma forma bem clara? E a gente já remonta para o período da Reforma, para o período de Calvino, um dos maiores teólogos reformados do século XVI, e ele, fundamentado na teologia de Agostinho, ele trouxe para a gente uma forma de resolver esse problema. O entendimento dele é totalmente coerente com o entendimento de Agostinho, de que é somente a graça, inclusive a sola gratia é um dos 5 pilares, do protestantismo, entendendo que nós só somos salvos mediante a graça. Mas Calvino, ele sintetiza o pensamento da sua época, criando 2 aspectos também dessa graça, mas não os aspectos que Agostinho fez entre graça operante e graça cooperante, mas ele criou uma divisão diferente, uma diferenciação entre graça especial e graça comum, uma forma de explicar o porquê que, por exemplo, os ímpios podem realizar boas obras, possam ser capazes de atos de justiça, de atos voltados para o bem, não obstante não terem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. E aí, dentro dessa dicotomia, o que seria a graça comum? A gente pode entender a graça comum como uma ação coordenada do Senhor, que tem o objetivo de preservar e permitir o curso natural da vida de todo ser humano. É uma graça não redentiva. Ela não age visando a salvação, mas ela age visando a preservação. Lembra quando Deus criou tudo? E a Bíblia fala lá que ele viu tudo quanto ele criou e viu que era bom.
E se não for a graça do Senhor sendo derramada na vida de toda a sua criação constantemente, essa criação já teria se perdido. Porque o nosso coração, o coração do homem, é um coração inclinado para o mal. Desde pequeno, nós somos egoístas. Lembra quando você era criança, ou seus filhos, ou alguma criança, ela não quer dividir o brinquedo, ela quer as coisas só para ela. O nosso coração é mau desde pequeno, nós somos maus por natureza. Nós degradamos o nosso ambiente, nós somos egoístas, olhamos o nosso lado primeiro, ao invés de olhar para o lado do nosso próximo. E se não é a misericórdia manifestada através dessa graça do Senhor, permitindo que o curso natural da vida se desenvolvesse até o dia da volta do Senhor, até o dia do juízo, o grande dia do Senhor, a humanidade já teria se extinguido, já teria acabado. Então essa graça, ela permite que nós consigamos nos desenvolver rumo à plenitude da nossa nação. Isso que faz com que os bons continuem sendo bons, mas também que os maus sejam capazes de atos de bondade. Você pode parar para pensar. Até um bandido, um malfeitor, ele é capaz de praticar determinados atos de bondade. Talvez com seus familiares, talvez com seus amigos. Mas todos nós, em algum momento, somos capazes de praticar atos de bondade, de fazer aquilo que é certo. Ou pelo menos, ainda que não façamos, nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Olha Romanos 9:22, lá está escrito assim: ó, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ou seja, Deus tem suportado, Deus tem permitido que a sua criação continuasse a se desenvolver. É uma graça que não é limitada aos eleitos, àqueles que foram escolhidos soberanamente o Senhor para conhecer, para buscá-lo, para serem salvos. Mas na verdade, o que a graça comum faz é restringir a influência do pecado sobre a humanidade. Se deixarmos a nós mesmos, nós faremos como Paulo diz: aquilo que eu não quero, isso é o que eu faço. Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Mas e a graça especial? O que significa então essa graça especial em relação à graça comum? A graça especial, na verdade, aí sim nós estamos falando daquela graça redentiva. Aquela graça que tem como único propósito redimir, perdoar os pecados daquelas pessoas ao qual o Senhor escolheu e prover a salvação delas. Repito, sem mérito nenhum, por nada que elas tenham feito ou iriam a fazer, nada disso foi levado em consideração, mas simplesmente a graça, a misericórdia, um favor imerecido do Senhor. Ou seja, é uma operação de Deus que visa o quê? Primeiro, remover a culpa do pecado, remover a corrupção, remover o efeito do pecado nas nossas vidas e a punição do pecado, garantindo de certa forma que nós sejamos salvos, como se estivéssemos satisfazendo a justiça de Deus que foi feita em Cristo Jesus. Mas na verdade, uma coisa a gente precisa deixar bem clara: nem eu, nem você deixamos de ser pecadores que somos alcançados, nos tornamos alvo da graça do Senhor. Nada disso. A graça vem mesmo sendo pecado, mas o que ela faz é remover a culpa. Ou seja, no momento em que Cristo sofreu a condenação por nós, a culpa que pesava sobre nós, o pecado que estava pesado, que estava sendo atribuído a nós, foi entregue a Ele. É o que está lá em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Não deixamos de ser pecador, mas o preço do pecado, a satisfação da justiça de Deus foi conquistada em Cristo Jesus. E aí Cristo Jesus, por uma obra do Espírito Santo, vai aplicar os méritos dessa salvação.
pela graça do Senhor na minha e na sua vida. E aí um fato interessante é que enquanto a graça comum, que é aquela influência do Senhor para restringir o poder do pecado na sociedade, ela pode ser resistida. O pecador, mesmo sabendo que aquilo é errado, e talvez o próprio Espírito Santo incomodando ele para falar para ele que aquela atitude que ele está tomando não é uma atitude correta, porque nós temos essa consciência que vem do Senhor, ainda assim ele resolve agir errado, diferente da graça da salvação, porque essa é irresistível. Um dos 5 pontos do calvinismo, no seu embate contra Armínio, é que a graça é irresistível, a graça especial, a graça que conduz para a salvação. E por que é importante nós termos estudado um pouco sobre a graça de Deus? Por que é importante isso tudo para as nossas vidas? No início eu falei de uma frase do Sproul que fala que a essência da teologia é a graça e da ética cristã é a gratidão. Falei também que graça tem esses 2 significados, tanto desse favor imerecido quanto de um ato de gratidão. E nós só podemos ser completamente gratos ao Senhor a partir do momento que a gente entende qual que foi o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser salvos. Qual foi o preço da justiça de Deus? Qual que foi a obra que Deus fez, preparou de antes da fundação do mundo e até o dia de hoje está sendo feita, porque o plano de redenção, a redenção do Senhor continua sendo realizada pela obra que foi conquistada por Cristo Jesus, pelas operações do Espírito Santo e pela vida da igreja. Só no momento que a gente entende, compreende essa graça, como ela realmente é, não simplesmente um conceito simplório de um favor imerecido de Deus, mas entender todo o processo que gerou até o momento do derramamento da graça na minha e na sua vida, é que a gente pode realmente agir com gratidão diante do Senhor. Essa é a minha palavra para você nesse dia, que você possa meditar nela, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa edificar a sua vida através dessa palavra, e te convido a acessar as redes sociais da Igreja Presbiteriana Betel Planalto, no Instagram, no YouTube. Lá você vai ter uma série de conteúdos, mensagens, pregações, louvor, tudo para poder edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem.